Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia que eu estou aqui, né, irmãos, com alegria no coração em saber que o Senhor mais um dia cuidou de nós, mais um dia o Senhor nos deu a oportunidade de nós estarmos de pé. E por isso eu me alegro no Senhor. Amém? E nesse momento eu te convido, nós estamos meditando na palavra de Deus, no livro de Daniel. Daniel 2, 24. Olha o que diz o texto. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. E por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou-lhe e disse: não mate os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. E então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos de cativo de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. E respondeu o rei e disse: Daniel, cujo nome era Beltesazar, pedes tu a fazer-me saber o que vi no sonho, a sua interpretação? E respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, e nem encantadores, e nem mago, e nem astrológico pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, e o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Então tu, ó rei, no teu leito, surgira-te-á permanentemente a respeito do que há de ser. Depois disto, pois, que revela mistérios e te revelou o que há de ser. A mim e me foi revelado este mistério. Não podes, não, porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que interpretação se fazesse saber ao rei, para que interpretasse cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua está. Aqui era imensa e de extraordinariamente resplendor. Estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e feriu a estátua, e nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizera
como palha das eiras, e no estio o vento os levou, e deles não se vira mais vestígio. Só até aqui, irmãos. Aqui a palavra de Deus, irmãos, me faz lembrar, é uma igual à interpretação de José, quando José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. Do mesmo jeito agora acontece com Daniel. Já foi ali decretado, o rei ficou furioso porque os magos, os adivinhadores, não conseguiram interpretar. E na mesma hora ele decreta ali uma lei para ir em toda a Babilônia e matar esses homens todos, exterminar todos eles, porque não conseguiram interpretar algo que é da parte de Deus. Então, se é da parte de Deus, só os seus profetas podem interpretar, ninguém mais. Mas isso o rei não sabia, isso o rei não tinha conhecimento. E como ele não tem conhecimento, né, irmãos, o que acontece? Manda matar porque não fizeram o que ele queria. Sendo que isso não era simples. Esses homens não tinham esse poder, essa unção para isso. Mas Daniel tinha a unção de Deus, o poder de Deus na vida dele, e logo já sabia o que tinha que fazer. E não permitiu que esses homens fossem mortos. Por Daniel entrou com providência. Olha o que é um homem de Deus. Entra com providência contra aqueles sábios, adivinhadores, para não morrerem. Ele vai e Deus revela o sonho de do Faraó não. Aqui é o sonho do rei, o rei da Babilônia. E aí, o que acontece? É revelado o que ele queria e foi feito à vontade do rei. Mas Daniel ali, irmãos, Daniel deixa bem claro que é Deus. Que aqueles homens não conseguiram porque tudo aquilo era Deus. E só quem tem o Espírito de Deus poderia discernir, poderia ter a revelação de Deus. Deus, quando Ele quer abençoar um dos seus, Ele tem os seus meios. Foi assim também com José e agora com Daniel. E ali é revelado, o rei fica satisfeito e é justamente alguém que é cativo, alguém que está ali, que veio exilado, alguém que era escravo, que está cativo, filho dos cativos de Judá, diz aqui no 25. Ou seja, agora não é um entre eles, porque eles tinham esse costume de ter os adivinhadores, de ter aqueles que interpretavam os sonhos, que eram os babilônicos. Eles tinham esse poder, os reis, de chamar esses homens e eles ficaram infelizes, porque é muito bom quando a gente sonha, né? A gente quer saber a interpretação, o significado e ter alguém que interpreta. E o rei fica feliz e abençoa Daniel. Então, irmãos, com Deus é assim. Deus, ele cria certas situações no qual às vezes a gente não entende. Daniel poderia aqui estar questionando, mas Deus, eu sou fiel ao Senhor, porque estou aqui na Babilônia sendo cativo, estou aqui sendo escravo para esse povo aqui, que é um povo que eles cultuam os deuses dele, não Deus. Como o Senhor permite? Isso é minhas palavras. Aqui não está dizendo que Daniel questionou, está dizendo que ele poderia estar questionando. Mas o que Daniel não sabia, que Deus criou essa situação para que ele fosse abençoado lá na frente.
E Daniel foi um grande homem de Deus, que Deus deu grande livramento da cova dos leões, tudo isso porque ele era fiel. Daniel foi muito abençoado também. Daniel fazia parte ali daqueles governadores. Era um homem que depois disso ficou muito no meio das pessoas importantes, estava num patamar mais alto agora. Então, não se preocupe, não questione Deus se Deus permitiu certas situações. Às vezes ele permite certas situações porque Ele quer nos colocar num patamar mais alto. E nós não entendemos, acabamos questionando. Não questione, só ore e confie em Deus, que Deus Ele quer te abençoar. E nesse momento eu te convido, nós estarmos orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa palavra, Pai. Deus, aonde chegar essa palavra, chega o Teu Espírito, chega a sabedoria, chega o entendimento, em nome de Jesus Cristo. Que grandes coisas o Senhor venha fazer na vida do Teu povo. Que o Senhor venha derramar sobre a vida desse povo, desse canal. Que o Senhor venha ser com eles. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar toda a área da tua vida. Que eles venham ser prósperos. Em nome de Jesus. Dai-nos sabedoria, meu Pai, para que nós venhamos. Para que nós venhamos, meu Pai, em nome de Jesus. Saber, meu Pai, lidar com as finanças, com as nossas finanças, em nome de Jesus Cristo. A Jesus glorioso, poderoso e santo. Deus, em nome de Jesus, tome, meu Pai, a vida de cada um desse canal. Abençoa a vida deles, a casa deles. Toma a vida das crianças. Abençoa, meu Pai, a vida das crianças. Abençoa, meu Pai, a vida de nós mulheres. Abençoa, Jesus querido e eterno Pai, a vida dos idosos. Abençoa esse país. Abençoa, meu Pai, o nosso país, essa nação. Nos guarda e nos protege. Guarda a nossa família, protege a nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar vidas. E você que já é inscrito, gratidão pela tua vida. Continue deixando o teu like, teu amém, teu pedido de oração, compartilhando com alguém. Fica com Deus, um beijo no coração de todos e não se esqueça que você nasceu para ser feliz.